momento que eu acho também super importante. Começamos falando de relacionamento marido-mulher, mas agora a gente vai falar de mães e filhos. Mães e filhos adultos, porque a relação se transforma, né? Eles crescem, amadurecem e a gente também precisa amadurecer como mãe. Esse é um processo contínuo que se constrói e se vivencia ao mesmo tempo. Com a autonomia e liberdade dos filhos, vem novos desafios. Como é que a gente vai lidar com essas mudanças? Como é que a gente fortalece esse vínculo nessa nova fase? E aí a gente recebe 3 mulheres incríveis e eu tô com os 4 homens incríveis aqui, né? E o bate-papo vai ser muito bom. Então, eu recebo a psicóloga Verusca Gendov, que vocês já conhecem. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui. Um prazer. Pode escolher um lugar. Aliás, vamos sentar todo mundo juntinho aqui, já percebi. Aí temos também uma dupla de mãe e filha, que ficaram bem conhecidas, porque participaram do BBB. E elas estão aqui hoje para compartilhar a história delas como mãe e filha, tá? Paula Oliveira e Nicole Oliveira. Sejam muito bem-vindas. Paula, prazer em recebê-la. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Nicole, Bem, prazer. muito obrigada, muito prazer. E vamos lá, junto com os meninos dessa banda maravilhosa, que é a Banda Combo, né? Quem aí ainda tem a mãezinha viva e se relaciona? Os 4, tá ótimo. E às vezes a gente tá falando e de repente alguém já, infelizmente, não tem mais essa possibilidade, né? Mas enquanto a gente tem a nossa mãezinha, a gente precisa aprender a conviver, e quem é mãe precisa aprender a conviver com os filhos, porque é o maior presente que a gente tem na vida, é ou não é? É, o maior presente que eu tive logo ali com 19 anos, eu já fui mãe, então eu não tive muita oportunidade de curtir a fase de adolescência ali, porque eu já fui mãe e já criei essa responsabilidade muito cedo, né? E que é ir pro resto da vida mesmo, né? Independente da idade. E eu imagino das dificuldades e os desafios que você já teve que enfrentar por conta disso também. Porque eu digo sempre que a gente vai, tem filhos, sem ter antes, muitas vezes, se preparado para isso, entendido a responsabilidade que é. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Sim, é uma mudança de ciclo, mudança de papéis, muda completamente a tua rotina, a forma de você administrar o seu lar. Então, quando você só está em casal, tudo é pensado para o casal. E quando vem um novo componente, essa família se amplia, os olhares, as preocupações, como que eu vou trazer uma qualidade de vida, um desenvolvimento para esse filho, para essa filha, que possa fazer com que um dia ele seja independente, ou ela, que consiga conquistar, que consiga ter um relacionamento, montar uma família, consiga ter uma estrutura. Então, essa responsabilidade, ela exige demais de cada pai e de cada mãe. E às vezes eu digo que pai e mãe não querem fazer algo que prejudiquem, mas às vezes tem uma superproteção exagerada por conta desse peso de responsabilidade. Perfeito. Então, é bem Gostei que você abriu um pouquinho o leque, está falando de pai também, porque Sim. enquanto eu falei com a Marlene, eu pensei assim no pai, né? Lembrei até do meu genro, que tão novo, 23 anos, e agora é pai, já há 3 meses. E aí tem 2 lados, né? Tem o grande presente que se recebe, mas não sei se eu poderia usar essa palavra, talvez seja pesada. Talvez não, tem um luto do que ficou para trás, porque o adolescente, como no seu caso, fica, né? A gente dá tchau para uma fase para começar uma nova fase. Sim, a vida ela é repleta de ciclos. E sempre é muito difícil fechar um ciclo para começar outro. Isso é para qualquer situação da vida. Uma criança, quando ela se torna adolescente, ela entra em conflito, porque ela tem que fechar aquele ciclo e se tornar adolescente. Quando esse adolescente se torna adulto e ele precisa fechar esse ciclo para começar uma nova história, pensar em trabalho, pensar naquelas questões que envolvem a nova idade, a nova etapa, também tem que deixar para trás. E é assim até a gente morrer. Enquanto nós estivermos vivos, a gente tem que pensar que momentos vão ser modificados, né? Mudança de ciclo. Sim, e lógico dói, porque você está acostumado por alguns anos, cada ciclo leva aí pelo menos 10 anos, pelo menos. Então você imagina, meu Deus, vou fechar 10 anos da minha vida e o que vem agora? Como vai ser? E aí você sonha, você planeja, tem expectativas, e aí tem pessoas quantos anos você tem? Muito legal. 28. Agora que eu vou fazer 30 Parece anos. 19, né? Eu ia falar, você tá na idade que a sua mãe teve você. Mas a Paula teve com 19, era muito menininha. Você já tem 28, não parece? Parabéns. Ciclos. Eu falando, já eu faço 30, eu já tô sofrendo. Você não tem filhos ainda, né? Não. Mas você consegue imaginar você lá com 19 anos sendo mãe? Não consigo, porque
Na minha idade, minha mãe já me tinha com 9 anos, né? 10 anos. 10 Eu anos, sempre 9, falo 10 isso com anos. ela, né? Eu olho ela, pra mim, eu vejo ela muito assim, muito adolescente, muito menina. E eu falo, nossa, na idade dela, eu já tinha, e ela já tinha 10 anos. Você Como tinha que seria dar isso? conta de tanta coisa, né? Tanta coisa, né? Eu fiquei curiosa de você, Paulinha, porque assim, você é jornalista e advogada e foi mãe aos 19. Você fez faculdade depois que Nicole nasceu. Foi. Porque eu conheci o pai dela, eu era muito nova, eu tinha 17 anos. Aí logo eu casei, fui morar no interior e ela nasceu, cuidei dela um tempo. Quando ela tinha 6 anos, eu me separei. E aí quando eu tinha 26, eu fui começar a faculdade de jornalismo. E aí eu me formei depois que eu me separei, né? Com 30 anos praticamente que eu me formei. Agora, assim, muitos acompanham os reality shows e tal. Eu confesso que não acompanhei, então não vi muito da convivência de vocês. Mas como é que é essa convivência? Qual é o maior desafio ou o maior encontro na história de vocês? A nossa participação foi marcada por conflitos, assim, né? Que falamos muito em conflitos, porque realmente temos pensamentos diferentes. Minha mãe é super protetora, né? Eu saio, já tá ligando, mandando mensagem. Então, assim, a gente tem bastante conflito. E isso marcou, assim, quando a gente participou, né? Mas ao mesmo tempo, quando abriu as inscrições, a inscrição em dupla, a primeira pessoa que ela pensou foi eu, porque nós somos muito parceiras. Então, assim, existe muito amor envolvido, independente de qualquer coisa. A Nicole, assim, é uma pessoa assim que eu posso ter o pior conflito do mundo, mas eu nunca vou ter assim um rancor dela, eu não consigo ter, nem que se eu quisesse eu conseguiria. Então, por isso que assim, a gente falou a dupla vai ser nós duas, né? Porque nós temos realmente conflitos o tempo todo, mas moramos perto, no mesmo bairro, porque ela mora com o pai dela. Então, eu tô com ela lá, tomando café da tarde todo dia, a gente tá junto todo dia, mas todo dia tem conflito. Independente do conflito, né? A gente é parceira, viajamos juntas, malhamos juntas. Mas é fazemos assim. quase todas juntas, mas Na a maioria das vezes é convivência- desse jeito. Briga, mas se ama, né? A convivência tem conflito, não adianta. Vocês, alguém tem um relacionamento sem conflito com a mãe? Ou de vez em quando tem uma coisa ou outra? Eu acho que hoje é sem conflito nenhum. Hoje né? é sem conflito. Você é Porque- pai? Não, Não. o chileno é pai de dois filhos. Hoje é sem conflito nenhum, né? Tranquilo, sou pai de 2 filhos também, com eles tranquilo também, sabe? Eu acho que são fases, né? Que nem a gente que começou muito cedo na música, então naquela fase dos 12, eu, por exemplo, comecei com 12 anos, nossos pais restringiam, né, de estar tocando em casas noturnas, tem aquela super proteção, né, de estar viajando, como assim, você vai para onde, né? Então, aos poucos que foi liberando, 16, 17 anos, vai tocando para cá, para lá. Hoje já tá tudo certo, né? Mas na fase da adolescência, né, tem todo aquele medo, principalmente para nós músicos, de estar viajando, de estar tocando em casas noturnas que começam após a meia-noite. Quando a gente é adolescente, a gente não entende isso Não como entende. proteção e como amor e como um cuidado necessário, né? Exatamente. São mudanças de etapa que exigem mudanças de comportamento. O ângulo que o filho vê é muito diferente do ângulo que o pai e uma mãe enxerga, porque os pais já passaram pelo processo. Eles sabem como é, independente do tempo. Nós vivemos hoje, lógico, uma realidade com muita dificuldade, com violência, que piorou um pouco frente a outros anos das nossas vidas. Mas mesmo assim, se a gente pegar o ângulo do filho, o filho está vendo a liberdade, ele está vivendo uma série de emoções. Então ele não está conseguindo enxergar o pós, diferente dos pais que passaram pelo processo e tem medo do filho passar por esse pós de um jeito negativo. Além disso, as diferenças de comunicação, Cláudia, eu acho que é uma das coisas que mais chama atenção nas relações de pais e filhos. Então você pega, por exemplo, uma mãe que é mais sinestésica, é daquela que gosta de abraçar, que gosta de beijar, que gosta de fazer um prato de comida gostoso, algo cheiroso. Então ela vai ter uma forma de cuidar desse filho que se ele não fosse sinestésico, ai mãe, para, me larga, me deixa, não fica no meu pé, não fica me ligando, não fica atrás de mim. Porque às vezes esse filho tem um outro estilo de comunicação e não se comunica muito bem, mas o amor é idêntico e se harmonizam entre si. Então, é interessante aqui, a gente tem um amor muito grande, mas provavelmente os estilos de comunicação delas são diferentes. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, do ponto de vista da psicologia. Não sei se a Paula vai concordar comigo, mas parece que tem alguma coisa que o filho já reage quando a gente fala. Não sei se você sente isso. Às vezes eu falo pra minha filha assim,
Nossa, se você ouvir isso de outra pessoa, você vai prestar atenção e você vai valorizar. Mas só porque eu tô falando, o ouvido fecha. O que Tem um acontece? processo que na psicologia, Cláudia, a gente chama de saturação mental. Quando a gente fala de mães e filhos, a gente fala de uma continuidade de convívio, né? Por mais que, por exemplo, hoje ela vive em outro ambiente, em outra casa. Mas, com certeza, viveram muito tempo juntas. Então, alguns comportamentos se saturam frente a outros. Então, é como se algo acontecesse e aquele filho já vai começar. É como se alguns comportamentos causassem uma saturação emocional, porque o filho já sabe que a reclamação começa daquele jeito, mas vai terminar de um jeito mais irritante para aquele filho. Então, quando acontece a saturação emocional, é como quando acontece saturação emocional nas criancinhas, que a casinha de cima fica cheia e ela não consegue mais Sim, raciocinar? ela não consegue raciocinar, ela entra num processo de bloqueio cognitivo. Então, ela entra em processo de não, ela fecha, bloqueia cognitivamente. Olha que interessante, você sabia disso, Paula? Eu imagino, porque todas as mães que eu converso, é essa mesma reação. Sim. E sempre que eu falo com a Nicole, às vezes eu percebo outra pessoa de fora falando a mesma coisa que eu falei e ela fala, ah, então a pessoa falou isso. Quando a Mas gente eu lembro que tem- eu já tinha falado. Exato. Quando a gente tem bloqueio cognitivo, a primeira coisa que acontece, os ouvidos fecham. A primeira coisa, eu não consigo ouvir. Você pode estar falando coisas maravilhosas, mas fechou o ouvido. Então, o tom de voz, a forma de falar e mudanças diferentes de comportamento, mesmo que tenha cobranças, deixa o sistema mental confuso para essa reação de fechar o ouvido, bloquear e ter um fechamento dessa comunicação. Então, algumas estratégias que ajudam quem está em casa é sempre falar de formas diferentes. Porque aí você confunde o seu sistema neurológico, que faz com que você preste atenção em tudo isso e construa a partir disso. Porque se tiver saturação, já era. Não adianta falar, por exemplo, a pessoa quando ela está fechada, ela está irritada, ela está nervosa, não adianta, ela não vai absorver. Eu tenho uma amiga que é a fundadora do Amor Exigente, muito sábia, já é vó, de netos adultos e tal. Ela fala assim, a mãe que fala demais, fale menos. E para a mãe que não fala nada, começa a falar exatamente isso. Muda o padrão, Sim, né? muda Tá o falando padrão. muito? Boca fechada, vamos agir. Né? Muito interessante. Eu vou pedir uns minutinhos que eu vou dar um recado e eu volto porque eu quero conhecer um pouco mais a história de vocês também, tá bom? Vamos lá, não é verdade? Vocês também estão sem celular, senão vocês já pediam de vocês. Vocês também perderam. Vocês têm que ficar com o celular na mão aqui, porque às vezes tem umas coisas boas assim. Adoro ganhar um presente, vocês gostam? Adoro. Quero. Então vamos lá. Falando em presente, como é que fica a história de presentear filhos adultos? Porque quando é pequenininho, a gente tem vontade de comprar um brinquedinho a cada dia, né? E aí depois cresce. Para os filhos é importante, para a relação é importante? Sim, a gente tem que entender qual é a personalidade desse filho. E nessa personalidade, que tipos de presentes possam agradar. Porque às vezes tem filhos, por exemplo, que são mais esportistas e de repente essa composição faz parte daquele filho. Tem filhos que não, que já são mais aventureiros, outros gostam de determinadas coisas como pesca. Então você tem que ver que personalidade tem esse filho. Agora, uma coisa que eu sempre digo, na hora de presentear as mães, porque esses filhos também têm dificuldade quando eles crescem. E aí eles acham que para presentear a mãe tem que ser panela, fogão, prato. de casa. Dia das mães chegando. Não é coisa, não são objetos para casa. A gente tem que sentir as pessoas. O que deixaria essa pessoa melhor fisicamente? O que deixaria essa pessoa com saúde melhor? Um dia especial, uma roupa, algo que possa fazer parte da pessoa ali e não daquele objeto da casa. Objetos de decoração, eles têm que ser decididos pelas pessoas que moram na casa. Exato. Né? E às vezes eu vejo que uma das coisas que mais acontecem é esse tipo de erro. Ó, já te preparando aí pro Dia das Mães. Agora, Nicole, você falou que a mãe pega no pé, liga, fica preocupada, né? Eu com 28 anos, ela é assim ainda, não Qual adianta. seria o relacionamento ideal? Ai, meu Deus. Eu acho que ela tem que ser um pouco mais tranquila, confiar mais em mim. Eu sei que ela confia, mas assim, ela fica muito no pé, liga o tempo inteiro, dá horário pra voltar pra casa. Eu com 28 anos. Eu chamo a polícia, eu falo, eu já chamei uma vez. Ela já Já chamou? eu estava malhando. Ah, Uma vez eu estava era malhando. cedo, então. Não. Não, à noite, né? Eu fui malhar umas 7 da noite, eu acho. Estava malhando e aí fiquei no papo com meus amigos, esqueci do celular. Ela arrumou o telefone dos amigos, dos professores. E daqui a pouco, quando eu cheguei em casa, meu amigo falou assim, esse número é da sua mãe?
Eu também. Que tava a Mas fotinha isso dela agora, há lá, pouco falei, tempo? Que isso? Faz pouco tempo, foi final do ano passado. É que meus filhos agora já são casados e cada um tem a sua própria vida, eu entendo isso super bem. Mas quando eu era ainda solteiro, mais novinha, eu também. Eu ligava pra todos os amigos. Eu fuçava, eu stalkeava as redes sociais e descobria quem era amigo de quem, de quem, de quem. E conseguia falar com todo mundo. É assim mesmo, é desse jeito. E eu já ligo imaginando que ela vai ficar super brava. Eu falo, ela vai ficar brava, mas pelo menos meu coração vai ficar em paz, né? Você consegue Eu entender ligo. que o coração de mãe fica aflito quando o filho some? Mas eu só fui na academia, gente, não é pra tanto. Eu falo que quando ela for mãe, ela vai entender isso. Eu falo, eu confio nela muito mesmo, mas eu não confio nos outros. no Ah, mundo, era a frase sabe? que minha mãe usava. Eu confio em você, eu não confio nos outros. A mãe de vocês ainda fica nessa também, querendo saber onde vocês estão, essas coisas? Não saber onde a gente tá, mas dependendo do local que a gente fizer o show, ela fala, avisa quando chegar em casa, toma cuidado, olha os instrumentos, não dá bobeira não. Então, acho que esse super cuidado vai sempre existir, independente da fase, da idade. Então, eu também sinto isso como mãe, Tem que mandar a sabe? localização e tudo. É, eu não tenho localização dos meus filhos, porque eles são casados, né? Já são adultos, são pai e mãe, enfim. Mas ontem, por exemplo, o meu filho, eu estava na casa dele, fui lá ver meu neto, na hora de ir embora, eu falei, agora vai descansar, né? Ele falou, não, ainda vou jogar bola, tem o jogo hoje às 10. E aí eu fui pra casa, fiquei quietinha, não falei nada, mas fui pra casa com um coraçãozinho assim, né? Ai, queria mesmo é que ele tivesse um carro blindado, porque eu moro em São Paulo. São Paulo a gente sabe como é, né? E aí a gente fica preocupado. Hoje eu acordei, a primeira coisa que eu pensei, falei, será que o gás chegou bem? E ele, graças a Deus, chegou bem. Mas a gente fica com essa preocupação. Só que eu não ligo para saber como é que tá, eu espero. Até porque é que eu falo, né? Eu confio em Deus, tá? Antes de ser meu filho, é filho de Deus. Mas e aí, qual que seria o ideal pra gente, pro nosso comportamento? Olha, a gente tem que separar dois movimentos aqui. O movimento do momento que o Brasil está vivendo, que a gente tem que concordar, que é um momento delicado com essa questão da segurança, a gente sabe disso. Então, eu costumo orientar as famílias que tenham alguns tipos de limites, de códigos que façam com que ambas as partes se façam entrar num acordo e fique bom para todo mundo. Porque as estatísticas já mostram, Cláudio, que pessoas vulneráveis estão mais sozinhas. E isso é percebido pelas pessoas que são ruins. Então, a gente teve vários exemplos aí de pessoas que estavam num voo sozinha e por conta disso foi desclassificado, ou foi maltratado ou humilhado, ou foi vítima de um assalto porque estava sozinho. Hoje é importante ter essa comunicação, mas tem que ter um limite também. Então, o ideal é vocês combinarem um limite. Olha, a gente vai se comunicar dessa forma. E achar um acordo que fique confortável para você e confortável para você. Porque é perigoso, mas ao mesmo tempo a gente entende que quanto mãe, a mãe tem uma relação umbilical com o filho muito forte. Ela gerou dentro dela, depois tratou esse período infantil, depois esse período de adolescente e depois ali de quase 20 anos é que vai para a faculdade, começa a desconectar um pouco, distanciar um pouco. Então, tem uma história de 20 anos antes disso, ou quase 20 anos, né? Então, quando você diz, eu tenho 28, na verdade, você tem 8 de independência, entende? Então, ainda tem uma conexão aqui acontecendo. O dia que você casar, imagino que você não seja casado, o dia que você casar, ela vai sentir, tem alguém que está cuidando dela, ufa, vou sossegar um pouco. Entende? Um pouco. Porque mãe, a partir do momento que tem um filho, é para sempre, enquanto estiver viva nessa terra. É um pedacinho dela que está por aí, ela precisa ter certeza que está tudo bem. O dia que você tiver um filho, que você pegar o seu filho aqui... É o que eu mais escuto dela. É porque é difícil para Quando você... você for mãe, você vai ver. É difícil para você entender esse movimento, talvez agora, porque você está vivendo um outro momento. 8 anos de independência e liberdade. Um dia você vai casar, e aí você vai se acostumar primeiro com esse ciclo de casamento, você só vai conseguir se ver mãe muito depois. Não dá para se pensar mãe agora se o relacionamento ainda não existe, né? A gente vive um ciclo de cada vez. Mas a gente precisa encontrar formas confortáveis para que as duas pessoas fiquem tranquilas também. Perfeito. Agora, tem os casos de mães de filhos casados e que não conseguem relaxar. Eu tenho aqui um guitarrista que é casado, né? E aí, como é que é essa relação? Porque um filho casado, como a psicóloga acabou de falar, tem alguém que cuide dele. Deixa seu pai e sua mãe, e com a sua esposa você constitui uma nova família. Sim, a minha relação com a minha esposa é tranquila.
Graças a Deus, com meus Não, e filhos. com a mãe em relação a filho sim. casado? Tipo assim, o problema é dele com a esposa dele? Sim, ela é bem assim. O problema é dele com a esposa dele. Ela não... Tem Assim. mães que não conseguem. Não, são novas etapas para essas mães também. Ele não deixa de ser filho porque casou, mas existem em muitos lares conflitos de sogra com nora, porque querem competir por um papel que na verdade é diferente. São dois papéis, mãe é mãe, sempre vai ser mãe. Essa mãe não está disputando com a esposa e essa esposa não tem que estar disputando com essa sogra. Na verdade, todo mundo só quer o bem de todo mundo. Você tá preparada, Paula, para entregar a Nicole nas mãos de um príncipe encantado? Eu quero descansar um pouquinho. Ah, mas e se esse príncipe volta e meia mostrar que ele não é tão príncipe? Porque a gente não tem, infelizmente, príncipes. A gente tem nem príncipe nem sapo. A gente tem homem, com qualidades e defeitos, com luz e sombra. E quando você perceber as sombras desse príncipe, olhar e falar, tá mais pra sapo esse meu genro. Eu vou perceber muito rápido, porque em todos os relacionamentos dela, eu não fico atrapalhando, não. Mas assim, eu sempre tô ali de olho. Quando ela namorava, faz pouco tempo, eu sentia exatamente isso. Eu sentia um pouco de tranquilidade. Ela tá com ele, tá cuidando. Mas eu sempre tô ali por perto, né? E aí você dava seus pitacos do tipo, olha o que ele fez, olha como ele falou, olha como ele é? Era, Não, Nicole? não, nesse último eu até defendia ele, né? Eu falo mais dele do que de mim. Duvido. Vou voltar aí já, tá bom? Porque, gente, é um desafio. Tem sogra que vai morar perto da casa do filho, que o filho faz um barulho e ela já tá lá dentro da casa do filho, né? Tem umas que são assim. Não é verdade? Quem vai falar agora e me contar um pouco da relação? Coisa que ninguém sabe, Paula. Vamos contar uma fofoca da Nicole. Como é que a Nicole é como filha, hein? Ela é daquelas que faz pirraça? Bem, ela, assim, é geniosa, né? A gente tem muitos embates mesmo. Por isso, uma coisa interessante, ela desde os 6 anos, eu separei, ela ficou morando com o pai. E ficou esse tempo todo, mas eu nunca deixei de estar perto dela, de estar ali sempre perto, morava bem próximo. Na época da pandemia, ela foi morar comigo, porque o pai era grupo de risco. Então, ela foi morar 2 anos e meio comigo. Mas foi o tempo suficiente para a gente ver que realmente não dá certo morar junto. Olha Porque a gente brigava muito mesmo. Às E vezes aí- é porque a personalidade... E aí ela voltou a morar com o pai dela. E o pai dela hoje fala, né? Como que vocês duas conseguiram morar 2 anos juntas? Vocês não jogaram uma lá de cima do prédio, a outra. Porque assim, foi o tempo que a gente morou junto, a gente não conseguiu ficar juntas morando, mas quase todo dia eu estou na casa dela, tomando um café da Olha que tarde. interessante. E às vezes eu estou na casa dela e já dá um embate, aí eu já venho embora para minha casa. E Essa questão de ser Confinamento. muito parecidas pode causar Sim, essa... tem um ditado que diz que quando você tem 2 bicudos, eles não conseguem se beijar, né? Quando você tem personalidades muito próximas, você inconscientemente também disputa o quanto eu quero que seja desse jeito, né? Mas aqui eu sinto que tem uma personalidade, mas tem um estilo de comunicação diferente. A forma como as duas se comunicam é diferente. E é isso que não está encaixando na minha percepção aqui. Ela é mais de acolhimento, me dá a impressão que ela é mais sinestésica, ela é mais visual. O visual não gosta muito dessa coisa em cima, né? Faz sentido isso, Nicole? Mas, É? pela questão da superproteção, né? Que ela fica muito em cima, pede localização e eu já... As pessoas visuais se sentem sufocadas com É. muita proteção. Como é que a gente resolveria esse conflito? Entender a linguagem de cada um ajuda bastante. Quando por ela ser sinestésica, ela quer ter muito você perto dela, quer muito acompanhar o que está acontecendo com você. Não é que ela está te vigiando por não confiar em você, entende? O visual já acha que esse tipo de movimento é porque está vigiando, não confia, não quer que eu tenha decisões, que eu tome as minhas decisões, está me atrapalhando a tomar decisões. E não é nada disso, o visual precisa ver a coisa acontecer. As pessoas visuais são assim, então é aquilo, olha para mim que eu estou falando com você, eu preciso tomar decisões. Então é muito comum isso ter um atrito, acontecer dessa forma. Mas quando eu entendo, peraí, então eu não estou errada de ser visual e nem estou errada de ser sinestésica, mas eu preciso apertar uma tecla SAP para ela entender como eu estou me sentindo. Então, por exemplo, mãe, quando você faz assim,
Vou te dizer como eu me sinto. Eu me sinto sufocada. Eu sei que você não quer o meu mal. Você não quer fazer me sentir mal. Se você fizer dessa forma, eu não vou me sentir assim agredida e a gente pode entrar num acordo. A mesma coisa você, filha. Quando você não me atende, eu fico desesperada porque eu perco a referência. Se eu souber que você está bem de alguma forma, está tudo certo. É encontrar essa medida aqui para conseguir fazer com que as duas pessoas fiquem bem. Entende? Perfeito. Agora, enquanto você está falando, eu estou pensando, né? Claro, a gente está falando de algo até superficial. A gente não conhece a história das duas, o que cada uma traz como trauma, como marcas, né? E eu me lembro muito das nossas conversas sobre perdão, sobre olhar para nossa infância, lembrar que de alguma forma aquela criança se sentiu desprotegida. E aí a gente registra algumas coisas muito, muito complicadas na nossa cabeça. E aí, como mãe, eu fico pensando, isso de fato marcou os nossos filhos? Quando eles brigam com a gente, eles têm alguma mágoa da gente? Porque às vezes a gente se sente culpada. Mãe, dizem assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, não é assim? Tem alguma relação? O que acontece é o seguinte, o filho nunca vai deixar de amar pai e mãe. Ele não deixa de amar, mas ele deixa de se amar em muitos momentos. Porque dependendo da situação, não aqui especificamente, mas dependendo da situação que eu já atendi muitas, o filho começa a se sentir menos amado. Então ele acha que não merece o amor. Então a maioria dos traumas que a gente encontra nessa relação de conflito entre pais são aqueles filhos que têm baixa autoestima, crises de ansiedade, depressão, porque ele ama demais o pai e a mãe e ele não entende por que ele não é tão amado. Esse é o problema do processo traumático. Agora aqui eu não sinto isso, eu sinto esse movimento de comunicações que conflitam. Precisa traduzir essa comunicação para isso não acontecer. Mas também tem casos de, por exemplo, mães, que não é o caso aqui, eu não senti isso aqui, mas eu já recebi muitos assim, de mães que tiveram filhos muito cedo, tiveram que pular etapas muito importantes da vida, então você foi o motivo de eu ter que pular etapa, então você também tem que fazer o que eu quero. Porque você foi culpado de eu pular a etapa. Eu não sinto isso aqui, mas eu já atendi muitos casos assim. E aí esse filho acaba tendo que se adequar a uma situação tóxica por conta dessa cobrança. Eu tive você, eu abri mão da minha juventude, eu abri mão da minha história por você e você não quer dizer onde está? Então, esse movimento alcança uma toxicidade muito grande nas famílias de muitos lares aqui no nosso país. Mas aqui não, eu sinto que a comunicação só precisa de uma tecla SAP aqui. Bom, a gente, infelizmente, não tem a tarde toda. Eu adoraria estar aqui no podcast de 3 horas para a gente estar conversando bastantão. Mas, Nicole, como é que é para você e qual é o recado que, de repente, da noite para o dia, quem participa de um reality show como vocês participaram, você vira uma celebridade, é alguém que influencia as pessoas que estão te seguindo e te acompanhando. Qual é o recado que você quer deixar? O que você quer deixar como mensagem na sua vida hoje, como filha da Paula? Olha, assim que foi anunciado que o reality show seria em dupla, ela foi a primeira pessoa que veio na minha mente, porque ela realmente é a minha melhor amiga, independente de qualquer coisa, estamos juntas sempre. E eu quero deixar para vocês não desistirem dos seus sonhos, mesmo eu e minha mãe não entramos, mas não desistam dos seus sonhos, não desistam mesmo. Perfeito. E Paula? Bem, eu quero deixar um recado aqui para os filhos, para a vida em geral, né? Que a melhor coisa do mundo é a gente valorizar os pais, pai e mãe. A minha filha, a gente briga, mas a gente sempre está junto. Mas eu acho que quem valoriza pai e mãe tem os dias mais felizes para a eternidade, né? Eu valorizo muito os meus pais, que hoje têm 76, 78 anos. Eles cuidam de mim, assim como eu cuido da Nicole. Eu vim para cá hoje e eles falaram, olha, você vai para São Paulo, cuidado, é perigoso. Então, assim, mesma coisa. Lindos. E, assim, respeitar e cuidar os pais, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. E sejam sempre gratos. Consideração final. Olha, uma coisa que eu queria deixar para quem está em casa e assistiu o Vida Melhor, existem 2 palavrinhas que resolvem praticamente todas as coisas. Uma é o amor e a outra é o perdão. Se a gente souber bem usar essas 2 palavrinhas e vivenciar, sentir o amor e o perdão, todas essas questões, essas outras coisas vão ser resolvidas. Maravilhosa. Olha, deixa eu deixar o contato da Verusca, DRA Verusca, é com V, tá? E com K.
Verusca. O contato para você marcar uma consulta, uma sessão de terapia é o 119-8249-0073. O da Paula, que é jornalista e advogada, é paulaoliveira.sjc. E o da Nicole, que é bacharel em Direito, é nicoleoliveira.sjc. Muito obrigada, foi uma delícia esse papo. Adorei. Tenho certeza que ajudou muita gente que está em casa, né? Uma coisinha de nada já mexe com todo mundo. Obrigada.